Hoje eu voltei para falar de um livro de um dos meus autores favoritos. Na verdade, ele é o meu autor contemporâneo favorito, que é o Walter Ugumãe, com A Máquina de Fazer Espanhóis. Esse não é o primeiro livro dele que eu leio, eu já tinha lido O Filho de Mil Homens, que eu gostei muitíssimo, já tem resenha aqui no canal, inclusive, vou deixar aqui no card para quem quiser dar uma olhada. E também A Desumanização, que eu gostei também, a resenha tá lá em cima. Mas o mais interessante é que nesse livro ele vai concentrar a história em personagens com pessoas idosas, o que para mim chamou mais a atenção. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com diversos públicos, assim, desde crianças, adolescentes, idosos, adultos também, mas sem sombra de dúvidas, de longe, o público que eu mais tenho uma facilidade para conversar, para poder entender e para dialogar são idosos. Geralmente, quando eles participam de atividades ou se implicam em atividades, eles de fato se entregam, estão muito abertos e bem receptivos. E isso acaba fazendo com que eu me sinta mais à vontade em trabalhar com essas pessoas, com esse público. E lendo esse livro eu tive uma experiência muito semelhante, parecia que eu estava realmente dialogando com essas pessoas. Esses personagens falavam comigo, porque eu compreendia muito aquele contexto, aquele ambiente e aquela maneira de pensar, né? Porque eu já tinha passado por uma vivência bem vasta, com assuntos e temáticas que estão girando em torno desse tema, então para mim foi mais prazeroso por esse motivo. Vale lembrar também que esse livro faz parte de uma série composta de 4 livros, né, que o Walter Hugo nomeou ela de Tetralogia das Minúsculas, porque ele escreveu tudo com letras minúsculas. Eu acho que no vídeo do Filho de Mil Homens eu falo um pouco mais a respeito disso. Mas são 4 livros tratando a fase do homem. Então o primeiro seria O Nosso Reino, retratando a infância. O segundo O Remorso de Baltasar Serapião, o terceiro, O Apocalipse dos Trabalhadores, já na fase adulta, e por último, A Máquina de Fazer Espanhóis, representando a velhice. Aqui nesse livro a gente vai ter um personagem principal chamado Senhor Silva. Ele é colocado dentro de um asilo logo depois que a esposa falece, e ele é uma pessoa bem ativa, ele é barbeiro, é aposentado, mas ele continua exercendo algumas atividades. Mas assim que a esposa morre, a própria filha coloca ele dentro desse asilo. Ele tem um outro filho que não mora em Portugal, ele mora na Grécia, é uma pessoa que é bem afastada da família, não está participando ativamente daquele núcleo. Mas essa filha, com o aval do outro irmão, coloca o Senhor Silva nesse asilo. E quando ele chega lá, ele se sente muito acuado, ele se sente rechaçado, como se ele estivesse engessado naquele local, porque ele percebe que ali dentro ele não consegue fazer as coisas que ele acha que ele pode fazer ainda, que ele é capaz de fazer. Então a gente percebe que com o tempo começa a haver uma espécie de embate dele com ele próprio, porque uma vez que ele adentra esse asilo, ele começa a identificar certos comportamentos e atitudes dos funcionários do asilo com os outros moradores, né? Eles todos tem horário para comer, tem horário para dormir, para levantar, para ir ao banheiro. Eles seguem uma rotina muito procedimentada e tudo sendo vistoriado e mantido por adultos ou por pessoas que estão ali para poder fazer com que aquele sistema ande, né? E essas pessoas, elas não têm uma voz ativa, elas não têm um papel assim mais firme no que elas estão fazendo no dia delas. Elas têm que fazer o que as outras pessoas esperam que elas façam. E o Senhor Silva percebe isso, então ele vai se sentir meio que dentro de algo, de uma rotina que não é dele. Algo que estão esperando sim que ele faça, que ele reproduza, mas ele não concorda com aquilo. Então por esse motivo começa a haver uma certa resistência dele, ele se nega a falar, inclusive no início da história. Ele não abre a boca, ele só responde coisas com monossílabos e de maneira assim bem evasiva, mas ele não se coloca tanto porque ele não percebe um espaço que ele consiga de fato se impor e falar o que ele pensa ou o que ele sente. Só com o tempo, depois que ele começa a fazer algumas amizades com outras pessoas lá dentro, que ele percebe que sim, tem uma coisa diferente como ele também tem, ou seja, são pessoas realmente que têm uma funcionalidade, elas conseguem raciocinar muito bem, elas conseguem realmente ser pessoas ativas, mas elas estão naquela condição, então elas meio que têm que respeitar aquele funcionamento. E elas estão ali porque a própria família colocou elas lá dentro, então por esse motivo o próprio Senhor Silva também fica muito chateado com a filha, deixa de falar com ela. O outro filho, ele praticamente renega esse filho que está na Grécia. Tudo isso porque ele percebe que é essa família que está fazendo com que ele se sinta naquela posição vitimizada, aquela posição que coloca ele numa função meio que subjugada, num papel que não está nas mãos dele, é um papel que é dado para ele e é imposto para ele.
Daí começa a haver uma série de questionamentos acerca de senescência e senilidade, né? Porque assim, essas pessoas lá dentro, elas estão em idade mais avançada, elas estão vivenciando a morte de maneira mais próxima. Os amigos delas, os outros moradores, a pessoa que está dormindo no quarto ao lado, são pessoas que estão bem doentes e que dias depois morrem, assim, é uma coisa muito frequente. Então, a finitude é algo que está muito visível e muito presente na vida deles, porque as pessoas no entorno estão falecendo. E isso é tratado de maneira muito palpável, é uma maneira muito transparente. Aquilo não é, de forma nenhuma, tratado com tato, com zelo, ou até mesmo com um caráter mais brando. Aquilo realmente é colocado como acontece, né? As pessoas morrem, são levadas dali e outra pessoa é colocada no lugar. E o mais interessante também é que dentro desse asilo há duas alas distintas, né? Quando você é colocado lá dentro, quando você chega, você é colocado na ala direita, uma ala que dá para um jardim, onde crianças brincam, onde pessoas vão frequentar aquele local, ou seja, a vida naquele ambiente. São quase que dão para uma vida realmente presente. Já a ala esquerda é reservada para pessoas que estão doentes ou já quase no fim da vida. E essa ala dá para onde? Para frente de um cemitério. E lá não acontece nada. Essas pessoas ficam lá dentro, aguardando a morte chegar para depois descerem até o cemitério. Então, com isso, o autor vai propor uma série de questionamentos e reflexões sobre a responsabilidade que a sociedade tem com esse grupo de idosos. O que a gente está fazendo com os nossos idosos? A gente está dando realmente voz a eles, espaço para eles? Eu fico me perguntando sempre isso, porque quando eu estava mais próximo, né, desse meu trabalho com idosos, era um assunto bem pertinente, bem presente no nosso dia a dia, né? Qual a funcionalidade dessas pessoas dentro da sociedade, mas não no sentido de utilidade, mas no que elas representam, né? Porque é muito comum, quando a pessoa chega numa idade realmente mais avançada, elas ficam subjugadas como se fossem crianças, né? Elas não têm realmente uma vontade respeitada muitas vezes, elas não têm um discurso que é escutado, né? Geralmente a pessoa fica falando, mas ninguém presta atenção, e quando presta atenção não é levado, não é dado devido respeito, não é dado devido consideração com aquele discurso. Isso é algo que eu percebo diariamente também. As pessoas ouvem o que elas falam, mas não fica registrado, é algo que fica perdido. E se você perceber, são pessoas que precisam falar e tem muito para dizer. E eu acho fantástico isso, por isso que eu gosto bastante desse tipo de conversa, porque tem conteúdo, né? Tem vida ali dentro. E é tudo muito rico, é uma troca de experiências gigantesca. Assim, é como se a gente estivesse frente a frente com uma enciclopédia, com uma vida que foi extremamente, intensamente vivida, e a gente tem que saber aproveitar isso, a gente tem que respeitar isso, e a gente tem que tirar bom proveito disso. Então por isso a gente tem que tratar muito bem essas pessoas, muito mais até do que a gente tem feito até então. E se eu fosse resumir esse livro em apenas uma palavra, eu diria que ele trata sobre a amizade, né? Esse conceito é extremamente bem trabalhado aqui dentro, mas eu também frisaria questões políticas. Ele também faz uma discussão bem forte aqui a respeito da ditadura portuguesa, porque ele se passa nesse período. Então, que posicionamento você toma diante daquela situação? Qual partido, qual ideologia partidária que você está tratando quando você se coloca dentro dessa discussão? Ele vai tratar de perdas de pessoas, perdas de funções, perda de direitos também. E isso tudo concentrado nesse texto que é extremamente poético. A poesia é muito poderosa aqui dentro, como os outros livros do Walter Hugo que eu li até hoje, né? Todos eles são brilhantemente escritos de uma maneira muito bonita. Ele consegue falar assim do grotesco, falar de coisas assim bem doloridas, bem perigosas, incômodas, mas tudo de maneira extremamente bem pontuada, bem colocada. As palavras são muito bem escolhidas. Então quando você lê um discurso, um parágrafo dele, você consegue sentir o carinho que ele tem com as palavras, o carinho que ele tem com esses personagens. E os personagens aqui é um outro ponto chave, outro ponto que tem que ser levado em consideração, porque são todos muito bem construídos, todos eles têm muita profundidade. Foi um livro que me trouxe uma série de sensações. Eu me identifiquei bastante com alguns deles, eu me emocionei bastante com muitos deles, e eu ri muito em várias passagens aqui. Tem um capítulo, inclusive, que eu cheguei até a colocar uma foto, uma postagem no Instagram, quando eu tive lendo esse capítulo, que realmente ele me trouxe
risadas assim muito sinceras, muito honestas e verdadeiras, como dificilmente um livro me traz. Então ele é um livro completo, assim, ele consegue levar você de um ponto a outro de sensação de uma maneira muito rápida. Então tá mais do que recomendado A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Essa edição aqui eu tenho um carinho imenso por ela, porque ela está inclusive autografada pelo autor, então ela tem um peso afetivo maior, e fica a recomendação. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.